Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Danilo Scorzoni e esse é o Prática de Dados. Nesse vídeo eu vou trazer um pouco mais de aprofundamento sobre o teste T pareado. Se você gostaria de entender de maneira mais geral o que é um teste T, dá uma checada no vídeo anterior que eu postei recentemente e entenda os conceitos básicos sobre teste T. Então vamos lá, sobre teste T pareado. Ele é um teste muito utilizado em experimentos, que a gente chama de experimentos de intervenção, com medidas repetidas em uma mesma unidade amostral. O que isso significa? Se você tem algum experimento que você pode medir um antes e depois de uma determinada intervenção, o teste T pareado ele pode ser utilizado. Ele tem algumas premissas, igual às premissas do teste T, que você pode conferir no vídeo anterior, como as variâncias devem ser semelhantes, entre os grupos, a distribuição deve ser aproximadamente normal. De maneira geral, esse teste ele é bem simples de ser executado e ser checado. Então vamos para um exemplo para ficar bem prático. Temos aqui um grupo de 10 alunos, eles foram submetidos a uma aula com uma metodologia diferente de ensino. E com isso o pesquisador ele gostaria de entender se a nota dos alunos aumentou após a nova metodologia ser empregada. Para você avaliar isso, você precisa aplicar um teste com os mesmos alunos antes e depois dessa nova aula. E dessa forma, os pesquisadores testaram a seguinte hipótese. Então, a gente tem como hipótese nula, H0, que não há diferença significativa entre o antes e depois da aula. E a hipótese alternativa, H1, é de que há diferença estatística entre antes e depois da aula. Então, para essa aula, eu vou trazer um formato um pouquinho diferente. A gente não vai abrir o RStudio, mas eu vou trazer o código pronto já para vocês na mesma sequência do que seria se eu abrisse o RStudio aqui e fosse digitar código por código, mas eu vou explicar linha por linha. E para essa aula a gente vai precisar basicamente de dois pacotes, o Tidyverse e o ggplot2. Então aqui, nesse slide, eu apresento para vocês um conjunto de dados. Claro que esse é um conjunto fictício, mas ele vai ajudar a gente a entender. Nós basicamente utilizamos aqui a função DataFrame para construir essa tabela. Nós temos três colunas, a coluna aluno, que simplesmente identifica com o número de 1 a 10 alunos. A coluna antes, que é o resultado do teste que foi aplicado aos alunos, com a nota individual de cada aluno. E a coluna depois, que é o resultado do teste aplicado após a intervenção, após essa nova aula. Também indicado como as notas de cada um dos alunos. Então aqui a gente tem o aluno 1, por exemplo, ele tirou a nota 6 antes da nova aula e a nota 4 depois da nova aula. E assim sucessivamente para cada um dos alunos. O teste T pareado também pode ser entendido como um teste T univariado, que a gente já viu no vídeo anterior, mas cuja coluna de dados analisada é a diferença entre o antes e depois do tratamento. Então aqui eu utilizo a função mutate do dplyr só para calcular uma coluna nova, que eu chamo de diff, de diferença, onde eu subtraio o depois, a nota depois, menos a nota anterior. Então, se a gente colocar aqui pelo aluno 1, por exemplo, que ele tirou 6 antes e 4 depois, a diferença dá menos 2, porque 4 menos 6 dá menos 2. E assim sucessivamente. Vamos pegar essas três colunas e calcular as médias e os desvios padrão de cada uma delas, inclusive a coluna de diferença, para entender do que a gente está falando aqui. Então, na média, aqui a gente utiliza o DataFrame aqui só para organizar esses dados. Na primeira coluna aqui eu estou criando simplesmente o texto para identificar as colunas, antes, depois e diferença. Na coluna média eu utilizo a função min para calcular a média da coluna antes, a média da coluna depois e a média da coluna diff. E o desvio padrão eu uso a função SD para calcular o desvio padrão da coluna antes, da coluna depois e da coluna diff. Sem muito segredo por aqui. Os resultados é que são interessantes de interpretar. Então a média antes da nova aula das notas dos alunos era de 4,2 e a média depois foi de 6,8. Então dá para ver que teve um aumento nesse valor. E a média das diferenças, ou seja, não é a média depois menos a média antes, é a média das diferenças. Então tem aquela coluna das diferenças calculadas aluno a aluno. Quando eu calculo a média dessa coluna, ela me dá 2,6. E aqui o desvio padrão de cada uma dessas colunas. A gente pode ver que
o desvio padrão da coluna antes e depois eles são próximos, então isso indica que eles possuem uma variância bem semelhante. E por fim, vamos só fazer um gráfico de boxplot, conforme a gente fez no vídeo anterior sobre teste T, só para entender um pouco mais sobre a distribuição desses dados. Aqui eu estou utilizando a função pivotlonger só para mudar o formato da minha tabela. Ela tinha aquelas colunas de antes e depois para cada aluno. Aqui eu só estou empilhando, na verdade, o antes e depois numa coluna simples. Eu estou chamando essa coluna de notas. E eu estou identificando essas notas, se elas são de antes ou depois, através do... Tá? Então, na coluna momento, você vai ter o texto antes e a nota antes, depois uma linha seguinte, o texto depois e a nota depois para aquele mesmo aluno. Só estou fazendo isso para poder jogar no ggplot e fazer o gráfico de uma maneira mais simples. Tá? Aqui eu especifico as estéticas, então o X vai ser essa nova coluna chamada momento, Y é essa nova coluna chamada notas, e aqui eu só identifiquei a cor como momento para o gráfico ficar mais fácil de ler. Eu chamei o Geon Boxplot para construir o boxplot e o ThemeLight, remover um pouco os elementos visuais excessivos e simplificar um pouco o gráfico visualmente. Então aqui a gente tem o boxplot de antes, a gente consegue ver que ele tem uma mediana mais inferior, né? Tem um pontinho discrepante aqui, e o boxplot do momento depois da nova aula, com alguns pontos discrepantes dos dois lados, né? Dá para ver que existe uma certa diferença, talvez de variabilidade aqui, mas como são só 10 observações, a gente não consegue inferir muita coisa sobre isso, né? Mas dá para ver que as caixas elas têm um tamanho um pouquinho semelhante, não tem nenhum valor muito diferente daquilo que a gente espera para esse conjunto de dados. Então, prosseguindo para executar o teste T pareado, a gente utiliza aquela mesma função t.test. A gente informa aqui primeiro qual foi a coluna com as notas depois da nova aula, a coluna com as notas antes da nova aula, e aí eu tenho que informar que esse teste é pareado, né? Então paired igual a verdadeiro. No resultado aqui a gente consegue ver a estatística T, o número de graus de liberdade, e o p-valor, né? Que ele é inferior a 5%, que é o nosso nível de significância normalmente utilizado, e a média das diferenças aqui, 2,6, muito semelhante ao que a gente já estava vendo lá. Como eu falei, o teste T pareado ele também pode ser calculado da outra forma, né? Através de um teste T univariado, testando contra a diferença sendo superior ou não a zero, mas com uma coluna que é a diferença entre o antes e depois. Então, se a gente fizer isso, né, então aqui eu só mudei o teste T e fiz esse cálculo, né, o valor das notas depois menos o valor das notas antes, e ele chega ao mesmo resultado. O p-valor também significativo, idêntico ao anterior, e a média de x, que no caso aqui seria a média das diferenças. Então note que os resultados eles são idênticos, né, simplesmente porque eu calculei a diferença manualmente e fiz um teste T univariado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu estou testando esse novo formato, então se você puder deixar algum comentário sobre esse novo formato, se ficou fácil de entender e qualquer outra sugestão. Compartilhe esse vídeo com os amigos que estejam aprendendo R e espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau.